Olá, estamos aqui para mais um Caminhos da Escrita. E neste caminho de hoje, a caminhada será em torno do problema. Qual é a dor? Qual é o problema que te traz aqui hoje? O que acontece muitas das vezes? Às vezes as pessoas elas identificam o tema, não é isso? O tema com o qual ela quer trabalhar. Então eu tenho um tema específico, por exemplo, na área de saúde, né? Isso vale para a área de humanas, sociais aplicadas, independente de qual área do conhecimento eu estiver atuando, eu preciso identificar ali com qual problema eu vou trabalhar, né? Às vezes as pessoas, então, elas identificam o tema dentro dessa área de conhecimento. Então, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, pode ser que a pessoa ela identifique ali o tema na área de saúde, dentro da área de saúde, por exemplo, né? Como nós temos nos dias atuais aí cada vez mais o problema da obesidade, então ela identifica dentro dessa grande área o assunto e tema obesidade e começa então a escrever sobre obesidade. Mas ela não identificou previamente qual o problema. O que ela quer responder? Qual que é o problema? Qual é a pergunta? Ela tem uma pergunta que ela quer responder? Se você começou a escrever e ainda não tem a pergunta, você vai precisar dar uns passos atrás nessa caminhada que você já fez, não é isso? Identificando o seu problema. Por quê? Porque o problema é quem vai te nortear nessa caminhada, é quem vai direcionar a sua caminhada. Porque dentro desse tema obesidade, eu posso ter obesidade infantil, eu posso ter obesidade no adulto, idoso, não é isso? Eu posso ter obesidade relacionada a algum problema de saúde ou gerando outros problemas de saúde. Então você vai ter que identificar qual é o problema que você quer responder. E aí sim, identificado o problema, como eu já disse aqui, você vai trabalhar, por exemplo, para responder a pergunta qual, né, ou o que levou o adulto à obesidade durante a pandemia da Covid-19, né? Então você já começa a delimitar dentro do tema, do assunto obesidade, qual é o seu problema, e aí a partir deste problema, então, você vai começar a fazer as suas leituras, né? A buscar respostas e informações aí para te auxiliar a responder essa sua pergunta. E ainda tem um segundo ponto, né? Você pode, diante da necessidade, do desejo, né, de responder e de escrever, porque às vezes a pessoa ela quer muito escrever, e aí o que ela faz? Ela sai escrevendo e até a escrita do problema, ela acaba escrevendo mais de um problema, não é isso? Então você precisa ter o cuidado, né, em ter um problema, porque você pode começar a escrever sem ter problema, que te norteie, né, que te oriente, mas você também pode ter identificado ali mais de um problema. Então, voltando no exemplo, né, você quer saber, por exemplo, né, responder ao problema o que levou as pessoas à obesidade durante a pandemia. Mas também você quer saber se a obesidade gerou algum outro transtorno de saúde. Ou você ainda quer responder se a alimentação e a obesidade também, se realmente, né, como foi falado, muito inclusive na mídia e já virou realmente assunto de estudos, se a pessoa obesa ela tem implicações, desdobramentos, né, da Covid. Então você, na verdade, está identificando aí mais de um problema. Você vai ter, por exemplo, 2, 3 perguntas para responder? Não, né? Você precisará primeiro identificar qual das 2 ou 3 perguntas que você listou, você vai responder. Você pode até responder as outras depois numa outra escrita, num artigo, ou desdobrado do mestrado para o doutorado, ou num outro livro que você vai buscar escrever sobre esse tema, esse assunto, respondendo agora a essa outra pergunta. Mas você precisa definir qual pergunta responder.
porque senão você vai começar a misturar informações que por hora respondem a uma pergunta, por hora respondam a outra pergunta, não é isso? Então você precisa, focado no vídeo de hoje, para o problema, né? Olha, eu quero responder a um problema. E é para esse problema, então, que eu vou pesquisar, que eu vou buscar leituras, que eu vou, a partir da minha escrita, submeter lá a uma inteligência artificial para que ela me devolva aí um texto mais elaborado. É sobre essa pergunta específica, é sobre este problema. Porque senão você vai, nessa caminhada da escrita, partir de um problema e vai estar escrevendo sobre outro problema. E no momento que o seu leitor pegar o seu texto e ler, ele vai partir então da pergunta que você fez, mas ele vai seguir um caminho um pouco diferente e que talvez esteja respondendo a outra pergunta e não a essa pergunta que você apresentou para ele no início, não é isso? Então, que a gente tenha aqui esse cuidado de, se eu não tenho um problema, eu preciso primeiro identificar. Se eu tenho mais de um problema, se eu tenho 2, 3 problemas aqui, eu preciso escolher, definir com qual problema eu vou trabalhar. Feito isso, aí sim, agora eu vou fazer pesquisas bibliográficas. O que são pesquisas bibliográficas? Pesquisas bibliográficas são eu começar nessa caminhada a ir atrás de textos, artigos, leituras, vídeos no YouTube e outros canais que me ajudem a entender, né, e responder a pergunta que eu coloquei para mim. Então eu preciso buscar, eu preciso ir atrás dessas informações, né, atrás desses assuntos, documentos, outros livros que me ajudem então a sair. Se eu estou travado com dificuldade de escrever, essas leituras, essas pesquisas, elas também fazem parte da técnica de como que eu consigo sair desse lugar de trava, como que eu consigo começar a escrever, a produzir e falar sobre a pergunta que eu me coloquei a ser respondida. Então eu vou agora, nessas caminhadas, juntos aqui no caminho da escrita, buscar então fazer toda uma revisão, como a gente tem dentro da estrutura, uma revisão de literatura, né, uma revisão bibliográfica, para que realmente eu consiga produzir e falar sobre, a partir inclusive de outras escritas, de outras falas, vídeos, não é isso? De outros textos, artigos, para que eles me deem base, entendimento, de onde eu vou tirar o meu entendimento, a minha compreensão, né, podendo usar do ChatGPT, mas a partir da minha interpretação, da minha compreensão, para produzir então o meu texto, né, produzir aqui o meu livro, produzir a minha dissertação, a minha tese, o meu projeto aqui, atendendo, respondendo, não é isso? A pergunta que eu me fiz. Então eu vou caminhando, definindo o problema, escolhendo se eu tenho mais de um problema, buscando uma revisão de literatura. Eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade. Nós estamos aqui, enquanto profissionais dessa área, enquanto historiadores e bibliotecários, exatamente fazendo e construindo revisões bibliográficas também. Então, conte com a gente aqui no canal Caminhos da Escrita. Para quê? Para fazer uma pesquisa bibliográfica, para fazer uma revisão junto com você de literatura, onde você consiga então, né, sair desse lugar e começar a produzir, a escrever seu livro, né, a escrever sua dissertação, sua tese, né, e realmente responder a essa dor, a essa angústia, né, que na verdade traduz o quê? Traduz o problema que você identificou, traduz ali o problema com o qual você quer trabalhar, né, quer responder. Siga o Caminhos da Escrita, nos acompanhe, inscreva aqui no canal e assista os próximos vídeos aonde nós colocaremos aí então desdobrados, né, do problema, os objetivos, metodologia, né, todos os próximos passos para que você lá na frente volte, né, e responda o seu problema. Um abraço.